tá chegando aí. Aê! Aí, irmão, tá ouvindo? Muito bem, e você? Também, tá tranquilo. Parece que tá meio frio aí, né? Cara, 5 graus. Agora não, agora deve estar uns 10. Aqui deve estar uns 21. E aí, 40 graus? Não, hoje à tarde deve ter feito uns 33. Aí à noite, nesse período de inverno, cai com uns 21, 22. Aí esse, Maravilha. nesse momento deve estar uns 26. Aí lá pela madrugada vai para 21, 22. E aí amanhã começa de novo o processo. Aí esquenta. O nosso inverno aqui é desse jeito. Ah, Tá chovendo? não, não, a chuva aqui é bem escasso. A gente tem um período de chuva mais curto aqui, às vezes ela vem mal distribuída, e o índice É, pluviométrico médio aqui anual é baixo, em comparação à nossa região, a região de Goiás que você está, a região sudoeste, né? Que é a minha é, terra. O pessoal já deve estar acostumado, que eu sempre falo aí dessa região, enfim. legal. Mas vamos lá, eu queria agradecer, viu, Pojucano, por você ter aceitado o nosso convite. Para quem está nos vendo, ouvindo e depois vai ver, porque vai ficar gravado, eu convidei o Pojucan, lá da cidade de Rio Verde, ele é trabalhador do Centro Espírita Maria Madalena, e a gente acabou não conseguindo juntar assim, com antecedência, em função da disponibilidade, né, dele. Para quem não sabe, o Pojucan ele vem de berço espírita e tem uma bagagem de estudos espíritas muito longa, né? É o meu mentor aí nesse processo, né? Foi ele que me deu as primeiras direções e tal. Eu queria deixar registrado aqui, viu, Projecan, e agradecer ao mesmo tempo. Não é à toa que vez ou outra eu lhe aciono, né? E aí, olha, esse tema aqui, o que você acha? Eu penso assim, né? A gente sempre troca essas figurinhas pela admiração que eu tenho e pelo conteúdo também, né? Eu acho que aí você tem muitos anos, né, à minha frente. Então, nada melhor do que buscar essa referência quando a gente precisa, né? Sempre ter aquela humildade de reconhecer que não sei se o caminho é esse, mas vou compartilhar aqui com quem a gente confia, né? Então, convidei o Pojucan para a gente poder falar hoje de mediunidade e obsessão, né? Ou obsessão e mediunidade. Daqui a pouco a gente começa a entrar nesse tema. E é isso, eu passo a palavra aí para os seus, né? Agradecer o pessoal que vai nos ver e ouvir também. Isso aí, boa noite a todos. Boa noite, Sidney. Gratificante estar aqui hoje para a gente trocar algumas ideias sobre esse tema, um tema tão complexo, tão instigante e que ainda precisa de muitas pesquisas para que os nossos conhecimentos se dilatem cada vez mais e também para nos aprimorar, né, na questão das terapias, dos procedimentos, né, que deveremos ter com relação à obsessão e à mediunidade, né? E com relação à obsessão, também a gente precisaria ter algo para diferenciarmos de problemas mentais que a psiquiatria aborda, só que ela não faz a diferença entre obsessão e problemas mentais. Estamos aqui ao seu Então, dispor. não, então, Pojuca, é que sempre que eu falo contigo, eu gosto muito de encurtar caminho, assim, geralmente eu já vou no ponto, né? Perceba que quando eu vou buscar a referência, eu quero falar com você por alguma coisa, eu já vou nele. E aí você acabou, nessa pequena introdução sua, falando as coisas que eu gosto de falar, e assim, eu gosto de perguntar para conhecer e saber também, né? Sobre as pesquisas, a questão Ah, de como a ciência enxerga isso. A gente poderia entrar, assim, eu confesso que isso daria a live inteira se a gente fosse debater aqui o que a ciência traz de hoje. Nós temos conhecimento, com o que a literatura escrita também traz, enfim, isso
me encanta, na verdade, né? Considerando que o nosso público também, que depois vai ter acesso ao material, possa não ter essa compreensão, para a gente começar nesse nível, aí a gente vai tentar, né, conduzir aqui, ali, de um início, para que no final a gente possa estar debatendo sobre isso. Então, vamos iniciar aqui falando e esclarecendo um pouco para as pessoas, né, o que é mediunidade. E aí eu gostaria de começar com ela, e depois a gente fala da obsessão e a gente fala dessa parte mais atual, digamos assim, né? Então, para as pessoas ainda entenderem, né, o que é mediunidade, eu deixo para você esse esclarecimento. Bom, a mediunidade é um dom ou é um instrumento que as pessoas trazem quando reencarnam para serem intermediárias entre o plano material e o plano espiritual. E quando isso acontece, então elas vêm com essa missão e, ao mesmo tempo, essa missão acaba sendo um valioso instrumento para a reparação de erros, para saldar algumas dívidas do passado. Daí, exercer a mediunidade é um verdadeiro apostolado. Tem gente que brinca, tem gente que não leva a sério, e depois, quando desencarna, chega na espiritualidade pensando que vai encontrar tapetes vermelhos, bandas de música para recebê-los, simplesmente porque vieram com um dom maravilhoso e não exerceram como deveriam ter exercido. E aí eu acho interessante também, né, por salientar, quem nos ouve, que, como você disse, mediunidade é um dom do indivíduo e não de alguma religião. Sim, é As verdade. pessoas, algumas pessoas ainda têm o hábito de imaginar que, quando a gente fala de mediunidade, isso já fica relacionado à questão espírita. E aí, né, vamos deixar claro que mediunidade é nato do indivíduo e todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, e nós somos todos. Então, nós temos porque, naturalmente, sempre quando fala de mediunidade, a gente geralmente se refere já ao médium ostensivo, ou psicográfico, psicofonia, enfim, né, que tem esse trabalho e tal. Mas essas pessoas, esses indivíduos, também estão em vários lugares. Dentro de casa, na igreja evangélica, na igreja católica, no candomblé, lá na quimbanda, no catimbó, na umbanda, no xamanismo, enfim. Então, a mediunidade é o indivíduo, né? Onde o indivíduo está e o que ele vai fazer com esse dom, aí é outra história, não é verdade? Isso aí. Basta dizer que Moisés foi um dos maiores médios que já passaram aqui pelo planeta, né? Não só Moisés, mas como grandes filósofos da nossa história e grandes personagens também da nossa história, né? Vamos lá, Joana d'Arc, por exemplo, todo mundo conhece a história. O filme ficou muito bom no final. Então, mais lá atrás, ali, entre o século VIII até o século XII, XIII, XV, as que tinham essa mediunidade eram tidas como bruxas e tal, algumas queimadas, enfim, a gente tem, né, a mediunidade presente desde que a nossa história se tornou até hoje. É isso mesmo? É isso. Basta lembrar que no Antigo Testamento, né, tem muitos exemplos do exercício da mediunidade, e o Velho Testamento traz vários profetas, né, que Jesus até se refere depois no Testamento, a alguns deles. E os profetas nada mais eram também do que médiuns, e trouxeram muitas verdades, né, para a humanidade. Ou seja, desde que existem seres inteligentes na face da Terra, a mediunidade está presente. E não podemos esquecer do que Miramês fala.
Milanês diz assim, que a maior das mediunidades é o amor. Então, para aquele que não tem mediunidade ostensiva, o amor já seria o bastante para ele se desenvolver no caminho do bem, da verdade e da justiça. Ontem ainda nós falamos isso aqui numa live com o Kennedy Dias, né? No Banda de Montes Claros, justamente sobre o amor. Esse sentimento que nos transforma, que nos faz falta, a capacidade desse sentimento de transformar primeiro a si próprio e depois as pessoas que estão em sua volta. E aí, no segundo tópico que eu linkei aqui, que já é sobre os tipos de mediunidade. Eu já vou te passar, eu particularmente, eu sou desses médios que não são médios, né? Digamos assim. Eu não tenho. Porém, entendendo essa questão de que todos somos, em maior ou menor grau, eu, de um tempo para cá, passei a militar mais na intuição, que é um tipo de mediunidade, né? Porque alguém falou comigo. Essa intuição, ela não surge do nada, né, Pujuca? A gente às vezes fala, não, é da minha cabeça, né? É coisa da minha cabeça. Não, veio de algum lugar. Enfim. E aí eu passei a exercitar mais essa intuição. Até porque, nesse processo de reforma que a gente passa, essa coisa toda, eu comecei a prestar atenção, Pujuca. E toda vez que essa intuição do bem ela chega e eu não dou voz aí, eu me dou mal. Eu me toda vez, porque essa intuição do bem ela é sutil. Ela vem, né? Ela vem e te mostra. Tá aí. Aí depois vem você. Aí vem eu. Será? Não sei. Não, mas não, não vou fazer não. Não, então não vou. Ah, mas aí é batata. Aí depois que acontece, meu Deus, por que que eu não ouvi essa voz e tal? Eu Mas chamo de enfim, pequenos sinais. isso. Perfeito. Então a gente acabou de falar de um tipo de mediunidade, né? Vamos citar alguns outros aí, mas eu deixo com você. Mediunidade existem vários tipos, na realidade. É mais ou menos uns 40 que Kardec elenca, né? Mas hoje em dia, os mais comuns mesmo são a psicografia, a psicofonia, a vidência ou clarividência. Basicamente os três, né? Mas tem a psicopictografia, que é a da pintura mediúnica, né? Tem a pneumatografia, tem a mediunidade intuitiva, Sim. tem também a mediunidade de efeitos físicos, que antigamente era muito usada, Kardec usou muito, né, nos seus experimentos. Era necessário. Tem a mediunidade de cura, né? Tem a mediunidade que é receitista, enfim, tem a mediunidade auditiva, audiente, né? Audiência. Mas isso foi se resumindo mesmo, e a tendência é que, com o avanço do espírito na escalada evolutiva, esse contato com os espíritos mesmo, que não tem essa matéria, que ainda a gente vai ter por muito tempo, seja a mais próxima possível, todo mundo vai ter esse tipo de comunicação. Sem precisar que a mediunidade seja selecionada para algumas pessoas, né? E a Divaldo fala aí. mediunidade Não, desculpa, não. É porque Divaldo fala muito pode isso, falar. né? Que os médicos vão perder a função, vão perder o trabalho, vão ficar todos empregados. Porque numa terra de gerações Verdade. mais à frente, não será mais necessário esse mecanismo de janeiro, né? Ou seja, a figura do médico. Aham, é isso. É mais ou menos como essa questão. O dia que nós formos psicoterapeutas de nós mesmos, todo o pessoal da área da saúde está desempregado. E para ser psicoterapeuta de nós mesmos, o Evangelho de Jesus é a solução.
Lá tem os remédios para todas as nossas dores e as soluções para todos os nossos problemas. Imagina um ser humano que consiga ficar 24 horas por dia com a mente equilibrada, só com pensamentos positivos. Uma pessoa dessa não adoece, né? Não adoece. Porque ela cria mecanismos de defesa tão grandes, tão intensos, que mal nenhum vai conseguir chegar até ela. Mas como a gente vive num mundo tão atribulado, ninguém consegue isso. Aí você abre uma portinha daqui, uma janela dali, e as coisas vão chegando. E vão fazendo morada. Imagina, como você disse, um indivíduo, se ele conseguisse ficar 24 horas em vigilância, nesse estado vibracional para o bem, você imagina uma comunidade inteira. Pois é. Imagina o efeito psicosférico de uma nação, de um planeta ou de uma comunidade inteira nessa mesma sintonia. Essas coisas, às vezes, eu me pego pensando, porque eu lembro de uma vez a gente estava conversando, e aí você me falou uma coisa bem interessante, e aí eu não esqueci, né, de que, dado o que você acabou de falar, por exemplo, e aí, dado o conhecimento espírita de que boa parte das nossas enfermidades, elas são provocadas pelas nossas escolhas, pela questão dos nossos pensamentos, né? São as doenças psicossomáticas e tal. E nesse aspecto, você uma vez me disse que nós vamos chegar no momento que, da mesma forma que nós criamos essas doenças em nós poderemos, com a força da mente apenas, curá-las. Então, como você falar, nós seremos nós seremos nosso Psicoterapeutas. exato. Então, a gente não precisaria de nada além de um estado mental de expansão consciencial para entender esse efeito cósmico, a importância, a nossa participação, para absorver esses elementos disponíveis que nós ainda não conhecemos, para então poder fazer esse restabelecimento, né? Seja ele físico ou espiritual, digamos assim, né? Então, imagino eu que não é para nós ainda hoje, mas eu imagino que seja esse o nosso destino, né? A gente poder se comunicar também só via transmissão de pensamento, isso não está muito longe, alguns planetas já fazem esse tipo de comunicação. Então é bem interessante, né? Eu fico me segurando para não ir tão assim, manter uma certa lógica e tal, porque é tão importante a questão da mediunidade, e aí eu já vou partindo aqui para um novo questionamento contigo, porque não à toa, nós costumamos falar, né, de faculdade mediúnica. Então, por que a gente costuma falar faculdade mediúnica? Porque, dado dado do que se trata o efeito, o dom mediúnico, se faz necessária a sua compreensão. Então, se faz necessário a compreensão para melhor entendimento, esclarecimento e segurança do que está acontecendo para poder realizar os trabalhos. Por que eu estou falando isso? Porque é sempre recomendado de que o médium ele desenvolva ali um certo nível de estudo, de conhecimento, né? Aí a pergunta é, por quê? O que que acontece com médios que não têm esse nível de consciência do que acontece? Porque é muito comum as pessoas virem, se verem, preverem, ou às vezes é tomado mesmo e depois não lembra de nada. E aí é muito comum isso acontecer, né? A gente, dentro da casa espírita, já, enfim, isso, não vou falar que é rotineiro, mas é comum a gente pegar casos de que, olha, está acontecendo isso, isso e isso, que na verdade são manifestações mediúnicas, né? Mas em resumo, sendo mais direto, o que, que pode acontecer e por que, que é necessário essa compreensão, esse estudo das faculdades mediúnicas? Antigamente, o pessoal não estudava no perispírito. E quando eu falo antigamente, não é no século passado, é há 40, 50 anos atrás. Os médiums tinham desenvolvimento mediúnico meio que natural, sem conhecimento de causa. Então, é uma coisa assim, muito espontânea.
Quando descobriram o livro Obras Póstumas, onde Kardec recomenda os estudos, principalmente o estudo sistemático, aí os grupos espíritas passaram a dar importância nisso. O conhecimento aprimora a nossa doação. Ele direciona as nossas forças em prol de um bem comum. E quando é uma coisa natural, você faz aquilo mecanicamente, sem dar um direcionamento para aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, quando a gente concentra o pensamento, nós emitimos ondas. Isso é física, é ciência. Nós emitimos ondas, vibrações. Quem dá o sinal de positivo e negativo a essas vibrações somos nós. É a nossa vontade. Então, eu emito um bom pensamento para alguém, estou dando um sinal positivo para essa vibração. Essa vibração vai chegar até aquela pessoa de uma forma agradável, de uma forma a influenciá-la positivamente. Se for um problema de doença, uma maneira de solucionar esse problema. Se for um outro problema qualquer, um desequilíbrio qualquer, é a mesma coisa. E quando nós estamos num trabalho em grupo, todas as mentes desse grupo vibrando na mesma sintonia, o alcance do auxílio que será feito vai ser muito maior do que se cada um estiver vibrando em sintonias diferentes. E o conhecimento nos ensina isso. E ele nos ensina também a questão do desenvolvimento dos bons sentimentos, que vão fazer parte de toda essa gama de energias que nós somos capazes de emanar. E, à medida que passa e que nós vamos evoluindo, só vai aumentando, só intensificando. O lado bom e o lado negativo vai sendo expulso do nosso convívio, até chegarmos num ponto de emitir só bons pensamentos, só ondas vibratórias do bem. Então, temos que estudar, sim. E não é para orgulho da gente, por vaidade, para termos base para discutir alguns aspectos do espiritismo com outras pessoas, enfim. Primeiro, a doutrina espírita não existe para fazer proselitismo ou prosélitos. Então, o grande objetivo nosso é que sejamos pessoas de bem. E para ser pessoa de bem, você tem que ter bons sentimentos. Tendo bons sentimentos, você tem bons pensamentos. Aí a gente fecha, né, esse complexo chamado ser humano, porque aí nós vamos viver a matéria e vamos viver o espírito também. Precisamos da matéria e precisamos valorizar as coisas espirituais. E isso vai ser bom para todo mundo, porque com a nossa vibração a gente influencia outras pessoas, a gente influencia o meio ambiente. Quantas vezes a gente chega num ambiente extremamente carregado, como dizem, porque as energias negativas, as formas de pensamento que estão ali, e no primeiro momento você sente aquele impacto, depois você fica ali um tempo, conversa, só assuntos bons, e quando você sai, o ambiente está mudando. Porque a sua vibração fez isso. E tem mais um detalhe. Que tipo de companhia espiritual nós vamos ter quando a gente estiver desse jeito? Só espíritos bons. Então, eles nos acompanham. Eu não gosto de falar muito de mim assim, mas eu vou contar o que aconteceu comigo no centro espírita lá de família. Lá os médicos trabalham incorporados. Num dado momento que deu uma diminuída assim nas pessoas, na clientela, a entidade que estava incorporada no médico assim, do meu lado me disse o seguinte: meu irmão, quando você chega nos ambientes, você traz muitos espíritos. Aí ele deu uma paradinha assim, olhou de novo e disse assim: mas são muitos mesmo, não dá para quantificar. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade, né,
para que a gente mantenha esse nível de consciência que a gente tem de vibração. Porque eles estão sempre utilizando da energia animalizada para ajudar irmãos felizes que precisam desse tipo de energia. Então, o médium, o trabalhador da casa espírita, tem uma grande responsabilidade nesse sentido. Por isso é que não importa se você tem a mediunidade ostensiva ou não, o que importa é que você seja alguém comprometido com o amor, com a justiça, com a misericórdia e com todos os outros sentimentos que a gente já conhece. E fora os outros que a gente ainda vai desenvolver, que a gente ainda não conhece. Sim, trouxe um nível de conduziu um nível de destreza, com uma boa reflexão. Eu não só compreendi, como absorvi bem, e aí eu vou só contrapor, assim, complementar no outro lado, né? Eu já ouvi vários relatos. Por onde eu passei e andei, eu percebi também isso, e aí o que eu vou falar aqui é uma experiência por observação, nada científico até então, mas eu já escutei isso também de outras pessoas e de outras pessoas que proferem palestras também que, né, percebam semelhante. Concordando com tudo que você disse, e aí eu adicionando ainda um pouco da realidade, dessa necessidade do estudo da compreensão, nós temos, eu vou citar dois fatores, né? O primeiro, que é concordando com você, novamente falando, mas o médium, que ele tem uma certa sensibilidade, e ele não busca essa compreensão, esse caminho, e também muito menos essa preparação mental da realidade, geralmente esses médios eles sofrem muito, porque essa cobrança, essa carga energética, imagina, por exemplo, um médium ostensivo com um canal muito aberto, vibrando negativamente, e a influência desses espíritos ali. Onde eu quero chegar? Que é muito, na minha observação, eu percebo muitos médios que não levam a sério essa questão, que de fato acaba tendo problema nos relacionamentos, acaba tendo problema com a família, no trabalho, porque são pilhados, é muita energia, e isso dificulta muito a vivência, a convivência dele aqui na Terra. Por um outro lado, esse é o primeiro lado. Por um outro lado, uma outra experiência, observação minha, é nós temos então uma turma que é desse jeito, uma outra turma até que compreende o que é mediunidade, até que tem acesso à literatura, até na casa espírita vai, mas não é afim, não leva a sério. E aí fica naquela coisa, quando dá eu vou, não vou, e sabe? E assim, não entendeu ainda o compromisso, porque, como bem gosta de falar o Chico, a mediunidade, além de tudo que você já falou, também é caridosa. É um tipo de caridade. Porque o médium que se dispõe, se entrega ao trabalho medianeiro, seja onde ele estiver, lá na igreja evangélica, no catolicismo, no terreiro, seja onde ele estiver, mas quando ele se entrega a esse trabalho de desobsessão, digamos assim, daqui a pouco a gente vai entrar nisso de fato, ele está fazendo isso por entrega. Então, por amor também àquele espírito sofredor que merece aquele atendimento. Então, olha que interessante. Ele acaba agindo também com amor para aquele espírito que precisa e ele nem conhece. Além de fazer um bem para aquele encarnado que está obsidiado em função daquele espírito. Então, olha a importância desse espírito, porque eu posso fazer caridade, não sendo assim, a pessoa que é assim, ela faz caridade dupla, digamos assim. Ela tem essa responsabilidade. Eu vejo muito esse movimento, assim, muito não. Onde eu já passei, eu encontrei esses perfis, né? Pessoas que têm essa mediunidade já bem ostensiva e aí sofre com as consequências, porque esse médium, ele não dorme direito, por exemplo. Porque quando ele dorme, o desdobramento dele é tão severo, no sentido de trabalho, ele não para. Não para. Então, às vezes, essa pessoa dorme 8, 10 horas e acorda cansado, indisposto, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está entendendo.
tensão energética tão grande que sobra para todo mundo que está em sua volta, sabe? Dificultando o relacionamento, a convivência. Não é fácil. Isso Não é aí. fácil. Então, esse é o caminho que você disse anteriormente, concordando em todos os aspectos. E, como observação, eu só colocando essas duas realidades que eu ainda percebo por onde a gente tem passado, né? Eu meio que virei um andarilho nos últimos anos, então, onde a gente chega, procura um local para trabalhar, se dispor, essa coisa toda, e a gente percebe as diferenças de lugares, e, enfim, essa coisa toda. Então, queria deixar isso registrado, porque o que eu falei vai muito de encontro com esse estado de consciência que você falou, de equilíbrio, mesmo não sendo médio, e com a preparação também que eu falei anteriormente. Se faz necessário esse estudo facultativo de você conhecer para entender. E aí, entendendo, você compreende e decide se você quer atuar de alguma forma, né? Ou não. A escolha vai ser sempre de cada um. Mas Isso. essa negativa, aí as consequências, toda escolha, né? Ação e reação. Sim, Essa é uma lei que é na nossa lei universal, né? é verdade. Ninguém é obrigado a assumir nenhuma responsabilidade, mas o dia que assumir, assume para valer. Isso. Seja comprometido e não só envolvido. E esses irmãos que você está falando, eles estão apenas envolvidos, eles não estão comprometidos. E o pior de tudo é que sabem que depois vão ter que responder por isso. E leva um pouco assim, na brincadeira, empurrando com a barriga, eu vou se der, né? Hoje eu não fui porque fui passar roupa. Ontem mesmo, lá na nossa reunião mediúnica, um médium não foi porque estava fazendo frio. Quer dizer, eu entristeço com isso, sabe? Eu não consigo entender isso. Só para você ter uma ideia, eu fui correndo da escola agrícola, lá onde eu morava, lá no Maria Madalena, para eu não chegar atrasado, sabe? Aí eu sinto o Chico Xavier, que dormia 4 horas ou menos por dia. Ia com o olho, queria arrancar o olho dele, tanto que estava doendo, ele ia para as reuniões. Começava cedo e saía 3, 4 horas da manhã, muito cedo. Hoje, se demora um pouquinho, não, eu tenho que ir embora, eu tenho que jantar, eu tenho que ver novela, eu tenho que ver futebol. Ou você se compromete, ou não se compromete. Assuma a responsabilidade depois. Ó, eu não consegui, eu quero mais uma oportunidade de médio. Então, tudo bem. Aí você conta com o médium. Os espíritos contam com o médium, porque é aquela mediunidade que vai servir para determinada manifestação. Ele não vai. É o médico plantonista que não está no plantão quando chega alguém baleado. E aí? Essa experiência que você passou e relatou, a gente viveu ela aqui também já, tá? Sim, é muito comum, às vezes, né? Essa preocupação com o horário de terminar. Sabemos que a prática, às vezes, um trabalho ou outro, acaba demorando em função das circunstâncias que ali estão, né? E uma coisa interessante que você falou também é que aí a gente está falando a gente começou falando de vários tipos de mediunidade, mas dentro de um tipo de mediunidade tem o seu grau de intensidade também. Então, eu quero Sim, falar que existem, como você falou, existem médiums que eles são realmente importantes para um trabalho muito específico, que talvez a mediunidade de outro médium não alcance esse nível de trabalho. Então, se precisa dele, daquela isso. mediunidade, daquela preparação, desse indivíduo. E aí, como você disse, então, de repente, um trabalho guiado pela espiritualidade que seria necessário, acaba que não acontece. E Isso aí. aí gera, né? Bom, mas enfim, são os relatos e aí a escolha de cada um, né? E tal. Não vamos entrar muito nesse mérito, mas só reforçando aqui a necessidade dessa compreensão, desse estudo, né? Dessa preparação para esse desenvolvimento, porque não é fácil ser ostensivo sem essa direção. O É bicho vai verdade. pegar ou É tarde, verdade. a chamado vem, né? A gente costuma brincar, né? O chamado vem de leve, aí você percebe, Isso. você tem as oportunidades, não vai, não aceita o convite,
aí depois a espiritualidade arrocha mais um pouquinho, aí você se Isso, nega de novo, aí a porta vai arrochando. isso aí. E ao invés de continuar indo pelo amor, vai acabar indo pela dor mesmo. Fazer o quê? A gente anda escolhendo mais dor do que amor ultimamente, viu? Porque a nossa espécie É, está perdendo pela dor, especificamente falando. Obsessão. O que é obsessão, mestre? ação tenaz, intensa, pertinente de um espírito mau, segundo Allan Kardec, no livro dos Médiuns. Sim. Agora, eu nessa pouca experiência que eu tenho, eu não consigo lembrar assim de um espírito mau que eu tivesse tido a oportunidade de conversar com ele. Já teve caso, um ou outro, por exemplo, de mago negro, mas mesmo assim, ele não é um espírito mau. E a grande e esmagadora maioria dos espíritos que nós chamamos de obsessores, eles são apenas cobradores. Eles estão cobrando algo daquela pessoa que o maltratou na vida passada. Essa é a história de todos, ou quase todos. Aquele mal mesmo, que quer destruir porque gosta de destruir, que não quer ver ninguém bem, ninguém progredir, ninguém feliz. É difícil da gente encontrar. Tem, mas é difícil. Né? Eu sinto assim, os inimigos da doutrina espírita, eles estão, espíritos inimigos da doutrina espírita, eles estão mais ou menos nesse patamar. Porque eles não querem que a luz se faça. E a doutrina espírita veio nos trazer a luz da verdade, e a verdade liberta. Enquanto nós formos prisioneiros de nós mesmos, eles agem sobre nós. É mais ou menos como a política dos governos de sempre. Né? Vamos manter o povo na ignorância, porque em cima da ignorância a gente pode fazer o que bem entender. Então é mais ou menos assim que eles também agem. Então, às vezes aparece, né, um ou outro, falando, nós vamos fechar essa casa aqui, não sei o quê, vocês não são de nada, não sei o que lá. Aí você olha para ele e fala assim, mas então, por que você está tão preocupado com a gente? Né? Já que a gente é tão pouco, a gente não consegue nada, não somos ninguém, por que vocês estão tão preocupados com a gente? Deixa a gente em paz, fazendo o nosso trabalho aqui, vocês façam de vocês. E é assim que funciona, né? Mas é óbvio que quando Kardec falou espírito mau, ele não falou um espírito 100% mau, porque isso não existe. Não existe. Todos têm algo de bondade, todos têm algo de amor. Porque nós somos centelha divina. João fala que Deus é amor. Se Deus é amor e nos criou, nós temos o DNA dele, nós temos o amor dentro de nós. Mesmo desde as priscas eras. Né? Então, esse amor vem desenvolvendo. Hoje, ele ainda está em nível muito material, que é o amor possessivo, né? É o amor egoístico, mas tem gente que já está se elevando, saindo desse patamar, está extrapolando as paredes da sua casa. E o direcionamento é esse, é expandir isso aí. Para o reino de Deus estabelecer, o planeta Terra não vai mudar a sua sintonia se a gente não mudar. Então, o reino de Deus tem que estabelecer dentro de nós primeiro. Aí a nossa vibração muda, a vibração do planeta muda. Não é do planeta para nós. Tem gente que acha que, planeta de regeneração, mas eu vou continuar do mesmo jeito? Não. Não, se você insistir, você vai para outro lugar, não vai continuar, não vai permanecer no planeta aqui mais. Né? E, obviamente, como todos nós somos compromissados com o passado, os nossos cobradores vão nos achar por vibrações e vão nos perseguir
Porque eles vão querer fazer com a gente a mesma coisa que nós fizemos com eles e com a família deles. Eu já tive a oportunidade de conversar durante um ano com o espírito. Queria tirar a vida do moço que ele estava perseguindo, cobrando dele. O exemplo maior é do Divaldo, lá com Máscara de Ferro. Isso aí já fala tudo, né? Então, daí o conhecimento, para a gente trabalhar os bons sentimentos para eles se desenvolverem, a gente fecha nas portas, né? Aí vem, olha, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Que vibração é essa? Eu não conheço essa vibração. Não dá para mim entrar. Até que a gente tem aquele ponto de equilíbrio e que realmente nós não vamos ter problemas mais com isso. Difícil, hein? Sim. Você abordou coisas interessantes. Eu vou compartilhar também algumas experiências aqui, porque, como você disse, nas mediúnicas que a gente participa aqui, a maioria dos trabalhos vão ser desses perseguidores que você definiu bem. E eu particularmente tive experiência, né, uma única vez com o Mago Negro, né? A gente não vamos aprofundar, porque existe esse mundo oculto, esse lado negro da espiritualidade, existe aquela força vibratória que deseja o mal, que deseja com que o caos se instale, né? Que Kardec pergunta quantos espíritos nos influem, né? Nos influem, eles falam que vez ou outra, mais do que nós podemos imaginar, eles vão, e aí você faz esse tipo de escolha, eles vão tentando ali fazer com que a coisa não ande, não evolua. Uhum. O Mago Negro foi, realmente, como você disse, é uma experiência diferente. Eles não são soldadinhos, eles não são. Eles vieram, né, nessa oportunidade, essa entidade fez um médium levantar, por exemplo, da cadeira, coisa que até então nunca tinha acontecido. Um médium com certo nível de experiência, então realmente se mostrou ali a força, né, dessa entidade e tal. O que acontece? Como você disse também, Deus, ele criou para que a gente passe por esse processo e siga o caminho do bem, do amor, né? A elevação espiritual. Cedo ou tarde, esses espíritos eles vão deixar isso entrar, por bem ou por mal. Porque, né, os trabalhos mediúnicos, quando acontece esse choque, né, espiritual neles, que eles se abrem, ajudam ao resgate, a gente percebe que muitos depois voltam para agradecer, voltam para poder ajudar naquele trabalho, né, com forma de... Então, é muito lindo esse trabalho. E uma coisa interessante são a questão dos obsessores, né? Você citou aí algo que me fez lembrar de um exemplo que eu até já compartilhei com você, né? É muito comum a gente estar na mediúnica e o obsessor ser seu, né? Isso. Mas eu vou contar aqui só um exemplo, em determinada situação, o obsessor de 1475, meu obsessor que me perseguia desde 1475. Quando eu parei depois desse dia, fiquei refletindo nessas coisas, são mais de 500 anos da nossa contagem, né? Do que nós entendemos como espaço-tempo. Não é bem diferente do que tem lá. Mas eu fiquei imaginando muita coisa, sabe? E aí uma vez você também me disse, relatou uma experiência sua aí, né? Que uma entidade da época do Egito Antigo ainda se manifestou na mediúnica de vocês. Isso. Aí eu falei, poxa, se 500 anos aqui eu achei muito, imagina, sei lá quantos anos, porque, né, não dá pô, mas o Egito Antigo nós estamos falando antes da era, talvez, de cristã e judaica até, não sei. Mas é muito... Antes de Moisés, né? Pois é, da era judaica. Então, assim, a gente, sabe, enfim, quando você fala da forma com que nós podemos criar barreiras, né? Aí existe literatura espírita bacana que é até interessante porque em algumas literaturas, principalmente em romance, né, a gente percebe a presença do obsessor que não consegue acessar determinado indivíduo, dada a condição dele, preparação dele, vive para o bem mesmo e aí independente de religião,
as ações, os pensamentos ou protege. Então, a entidade não consegue chegar até ele. O que, que eles costumam fazer? Aí eles vão para o filho, para a esposa, para o amigo, para o cara do trabalho, e eles vão tentar acesso onde pode, para pegar ele de alguma forma, né? Para também até que tentar mexer com o emocional dele, porque se baixar a vibração, aí eles podem ter acesso, né? Então, mas é difícil, hein, Puju? É difícil. Olha, assim, falando para o público que está nos ouvindo agora, um teste, né? Ficar o dia inteiro tentando manter esse estado de vigilância vibracional para o bem, com prece, músicas edificantes, e se o cara buzinar, que você consiga não sair do centro. Se o cara falar para você ir para aquele lugar, você não consiga sair do centro. Se o cara fechar você, se o cara te maltratar, se aquele cara que você não gosta passar e falar, olha, né? Eu estou falando coisas assim, rotineiras, aí tem coisas piores. É difícil, hein, Puju? É Difícil. difícil, difícil. É assim, em função das nossas limitações, das nossas imperfeições, acontece muito, né? Problema de faltar, problema, problema em casa, enfim. Por quê? Por causa dos nossos compromissos. Mas quando isso acontece, aí é que a gente tem que ir. Ah, eu não fui porque eu estava com dor de cabeça. Peraí. A casa espírita é um pronto-socorro. Você consegue distinguir uma dor de cabeça que foi do mau funcionamento orgânico ou que é de uma influência espiritual? Se você conseguir distinguir, ótimo. Não toma um remédio para dor de cabeça e vai, sabe? Eu estou com mal-estar, vai para o centro. Quando você não está bem fisicamente, você não vai para o médico, vai para o centro. E a gente sabe que as vibrações boas influenciam também o nosso corpo material, porque age primeiramente no perispírito, reorganizando o perispírito, e daí a saúde é passada para aquele órgão que está afetado. Então, de qualquer maneira, sendo material o problema ou espiritual, vá para a casa espírita. Quantos médios já chegaram para mim dizendo assim, hoje eu não vou entrar, porque eu não estou bem. Senta aí, senta, eu falava, senta, faça a sua ligação mental com o. Aí fazia a prece, a palestra, de repente levantava e ia para a sala. Porque esses momentos que ele ficou ali, em meditação, ele se recuperou. Aquelas influências já foram retiradas pelos trabalhadores espirituais da casa. Daí a recomendação de médicos. Chegam 15 minutos antes à casa espírita, mas não fica batendo papo, falando de fofoca aqui dentro, não. Senta e liga seu pensamento. Porque o certo era fazer isso em casa. Como em casa é meio complicado, às vezes você está trabalhando até quase a hora de sair, chega um pouquinho mais cedo, senta. Fecha o olho, porque ninguém vai te incomodar quando você está com o olho fechado. Esse pessoal acha que você está fazendo pressa. E você está mesmo. Fecha os olhos, desliga do mundo. Aí o seu pensamento se eleva, a frequência do seu pensamento se eleva. Mas isso entra aqui e sai de cá. Poucos fazem isso, muito poucos. Aí chega esbaforido, um problema, não vou trabalhar, por isso, por isso e por isso, às vezes nem falo o porquê. É questão de compreensão, de conhecimento. Então, Pujucas, algumas literaturas, inclusive, vêm dar sugestões. Em alguns casos, eles até sugerem que o médium, no dia de trabalho mediúnico, ele se prepare. Isso. Ele se prepara não 15 minutos antes, como você disse, ou meia hora, ou uma hora. Não. Do momento que ele acorda até a realização do trabalho, sugere-se ambientes tranquilizantes, pensamentos vigilantes, uma boa alimentação,
de acordo com, né, as recomendações, boa música, ou seja, são sugestões que vai fazer desse aparelho um bom instrumento na hora que precisa lá, não é isso? E aí, eu não convivo, né? Não sei como é que é nos outros médios, mas eu penso que isso também seja difícil, né? Porque aí a gente entra numa questão um pouco mais técnica também. Você anteriormente falou de uns negócios que eu me lembrei do livrinho Mecanismo da Mediunidade de Chico, quando a gente estudou ele aí no Maria Madalena, inclusive, né? Capítulo por capítulo, dando exemplo, exemplificando, exigindo. E aí eu não estou falando nem do livro dos médios, que daria uma bagagem para o médico por Sim? si só, compreensão. Eu estou falando ali da ciência, porque André Luiz, nesse livro, vem falar de ciência, como acontece. Ele vem falar Aham. da adesão do médio, da preparação, do tom vibratório, porque um médium bem educado, ele consegue identificar que tipo de entidade só pela vibração, não precisa nem da manifestação. Sim. Mas eu estou falando de uma preparação assim que talvez nossos padrões de hoje estejam um pouco acima da maioria. Não sei dessa realidade. Isso é empirismo, não tô afirmando nada. Mas essa preparação ela é necessária, né? Porque senão a coisa não vai direito, o médico volta para casa com pior do que chegou e você sempre fala que não pode, não é possível nem permitido que isso aconteça. Enfim, às vezes acha que, não, eu vou hoje de qualquer jeito, e vou lá, enfim. É difícil essa questão, né? Isso. Gerenciar isso. É difícil, porque pela correria mesmo do dia a dia, pelo trabalho, né? Mas nós vamos conseguir ter um dia cheio de trabalho e manter a mente da gente tranquila, só emitindo bons pensamentos, só falando coisas produtivas, né? E as ações, quando surgir a oportunidade, não vem. Então, a sabedoria vem com o tempo, né? A sabedoria, é difícil você achar uma pessoa muito jovem e sábia. Você pode achar com muito conhecimento, mas sábia é difícil. Por quê? Porque a vida é a melhor escola até hoje. E nós tiramos, assim, muitos exemplos, né? Das experiências vivenciadas, não só da gente, como das outras pessoas também. Os estudos, os trabalhos, da dedicação. E então você vai amadurecendo, seu espírito vai evoluindo. E aí a gente consegue manter essa sintonia durante o dia todo, né? Independente de qualquer coisa. Eu falo, e eu penso que é com propriedade. Não importa a gravidade do problema. O que importa é que você mantenha o equilíbrio. Pode ser o problema, né? Um dia, fui no velório da minha prima, que me evangelizou. E eu disse assim, olha, eu sou tão tranquilo com relação a essa questão de morte, que se dependesse de mim, eu enterraria os meus familiares no quintal da minha casa. E um mês depois eu saía telefonando para os outros parentes, falando, ó, fulano, um mês atrás, embora para a parte espiritual. Porque essa é a realidade que ninguém vai poder burlar, né? E é assim com os outros problemas também. De que adianta você viver um problema que ainda não aconteceu? É a história do cavalo, que o rei ia condenar um súdito dele por uma coisa que ele não fez. Aliás, ele foi condenado e ele falou assim, o senhor me liberaria da condenação se eu fizer o seu cavalo falar? O rei falou, libero, pode levar o cavalo. Daqui a um ano, você me traz o cavalo falando. E ele levou o cavalo e um amigo foi junto, e um amigo falou para ele, mas você é idiota demais, você nunca vai fazer esse cavalo falar. Ele falou, eu sei, mas em um ano muita coisa pode acontecer. Aí ele começa a falar, o rei pode morrer, o cavalo pode morrer, eu posso morrer, sabe? E é desse jeito.
E hoje as pessoas são muito ansiosas e muito preocupadas com o que há de vir. Vivencie o hoje, o agora, da melhor maneira possível que você puder, fazendo o máximo de bem que você puder, emitindo o máximo de boas vibrações que você puder. O amanhã, ah, você não sabe se ele virá. Né? Olha a história do celeiro, lá do cara que produziu muito e teve que construir novos celeiros. Não adianta. A vivência é o agora, é agora. Né? Porque a gente não sabe de nada. E aí você está preparado para tudo. Imagina você em algum ambiente qualquer, e isso já aconteceu comigo, chega alguém precisando de um auxílio espiritual e você não está preparado. Ah, eu não posso ir porque eu estou com bafo de cerveja, por exemplo. Ah, como já disse aqui para mim, tem que eu fui chamar um médico. Não, não posso preencher meu estômago de carne. Não posso. Então nós temos que estar preparados para quando o chamamento vier. E Jesus vai escolher a hora que vai chamar a gente, né? E ele vem de todas as maneiras, de todas as formas. Então, nisso a doutrina espírita é fantástica, porque ele que tem olhos de ouvir, de ver e ouvidos de ouvir, consegue manter uma certa sintonia vibracional boa durante o dia todo. E eu vou te dizer mais, consegue policiar os seus sonhos. Olha aí, Consegue policiar os seus sonhos. Então, interessante. cada um. Essa questão, para a gente fechar essa questão da preparação, né? Durante o tempo que eu estudei mediunidade, e aí a gente começou a ter as experiências da mediúnica, eu comecei a observar realmente, né? Em outros locais também, eu visitei outros lugares, vou em outros lugares, e aí não tem como a gente, né, não observar. Mas a preparação do médium, perceba, por exemplo, vamos falar aqui da psicofonia, né? Que é a incorporação para diálogo. Uhum. A gente percebeu, por exemplo, incorporando, você percebe hoje o Edivaldo Pereira falando incorporando, a suavidade que é, né? A Uhum. Mônica Medeiros, muito ainda, a Isabel Salomão também, que estão na ativa, a, 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 a leveza que é o processo. Que a gente vai estudar lá, né, no mecanismo de mediunidade, técnicas de mediunidade, enfim. A gente estuda Uhum. tecnicamente, a coisa acontece que parece simples, mas não é, tá? Falando tecnicamente, pela ciência. E aí a gente percebe que as manifestações em outros lugares, em outros ambientes, alguns médios têm muita dificuldade, né, da conexão e desconexão depois. Uhum. E aí eu vejo que, geralmente, é uma observação minha também, os médios que realmente se preparam, né, no que tange ao conhecimento, à preparação, ao conhecer, e aí já desenvolve essa familiaridade com o tipo de entidade que ele trabalha, essa coisa toda, esse processo fica suave, simples, né? Isso. Fantástico, assim, quando eu observei isso e percebo que... E aí uma outra observação minha, geralmente os médios né, que têm esse tipo de mediunidade ostensiva, etc., que teoricamente, é só uma tese, necessitariam de buscar esse conteúdo para compreensão e desenvolvimento em prática, realmente é os que menos buscam, os que É. menos... Estou generalizando, não estou. Eu sei que eu conheço médios fantásticos que, além de se doarem bastante, são exímios estudiosos, etc. Tal, Uhum. humildes porque reconhecem que isso é uma necessidade deles, senão ele não consegue desenvolver o trabalho. Né? Se eu não aprender a entender, Cid, não consigo me doar, né? Isso. Como diz Givaldo, eis-me aqui, Senhor, eu sou um instrumento agora. Bom, mas enfim. Ah, então, a gente está falando aqui dessa questão de obsessão. Existem níveis de obsessão, né? Ela, livro dos médiuns, vem falar de um leve, subjugação, e são três lá que eu esqueci o nome agora, É a mas simples, é a simples, a fascinação e a subjugação. fascinação e subjugação, exatamente. Livro do E médico. isso vai influenciar em maior ou estágio grau essa coisa toda. Onde eu quero chegar agora?
como é que eu estou pensando como é que eu posso formular a questão para você. Vamos relacionar isso com a ciência agora. Porque até então a gente tinha esse processo mediúnico lá atrás, na época das bruxas, né? Sempre existiu a faculdade mediúnica, nós falamos no começo. Depois isso veio, depois veio o pessoal para poder falar que era obsessão, e aí surgiu as experiências dos exorcistas e tal. E aí depois chega, né, há 164 anos atrás, chega a doutrina espírita esclarecendo, não é nada disso, calma, vamos devagar. Depois a gente tem Chico, que aos 17 anos já era doutrinador, olha que interessante, né? Ele faz o primeiro processo ali, a coisa vem evoluindo, e agora a gente tem a ciência, que, olha, peraí, eu acho que tem alguma coisa assim diferente do misticismo de antigamente. Hum. Aí a gente tem, por exemplo, a USP, que realiza vários trabalhos, né, de fenômenos paranormais, digamos assim. Atualmente nós temos as associações médicas espíritas, né, espalhadas em alguns estados, que são médicos que conhecem a doutrina e tal. A gente sabe que André Luiz, principalmente, né, revelou muitas coisas em suas obras desde 45, que depois, a posterior, é que a ciência veio comprovar de forma científica esses aspectos. Né? O próprio Chico, no programa Pinga Fogo, vem relatar coisas que depois a gente vem entender com ciência, que ele comprova essa coisa toda. Onde eu quero chegar? Está chegando perto, né? Eu acho que a ciência não vai tardar para reconhecer algumas coisas da ciência espírita, não é isso? Ou eu estou equivocado assim? Não, com certeza. Sim. Já tá comprovando realmente tudo aquilo que Allan Kardec e os espíritos nos deixaram, e as outras obras também que você citou de outros autores. E isso é muito importante, porque com o respaldo da ciência, a humanidade vai abrir mais os seus olhos para a doutrina espírita. Porque, a priori, a doutrina espírita era ciência e filosofia. Depois é que foi incorporada a questão religiosa. E Chico valorizava mais a parte religiosa, né, do que as outras duas. Mas, e Kardec fala lá na Gênese que a religião que não se associar à ciência está fadada a desaparecer da face da Terra. Que as pessoas não vão aceitar mais respostas como é porque Deus quis ou é porque Deus quer. Não, é o demônio que está fazendo isso na sua vida. Quer dizer, poxa, peraí, será que é mesmo, né? Quem é que falou isso? Onde é que está escrito? Ah, está lá na Bíblia, mas peraí, Jesus expulsou demônios, expulsou, mas por que significava a palavra demônio naquela época? Então as pessoas não aprofundam, aceitam tudo que vem goela abaixo e depois não sabe o que fazer. Chega na parte espiritual, peraí, onde é que eu vou? Eu tinha que estar deitado, dormindo lá no caixão, lá, igual eu aprendi na minha igreja, quer dizer. Então, a curiosidade das pessoas tem aumentado nesse sentido. Quem está aceitando mais isso? Qual que é o objetivo, a finalidade da vida final? O que eu estou fazendo aqui? Mas peraí, eu amo a minha família, meus filhos, todo mundo. De repente eu morro, eu vou para um lugar, e os outros vão para outro, e eu nunca mais vou encontrá-los. Que Deus é esse? De amor? De justiça? Não é? Mas eu queria antes dizer o seguinte: dentro desses três tipos de obsessão da mediunidade, nós vamos especificar. Tem obsessão de encarnado para encarnado, tem obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. E tem uma que tem pessoas que questionam, eu defendo essa também, que é a auto-obsessão. Ah, mas não tem espírito aí te obsediando? Tem, eu mesmo. Então, a auto-obsessão é o que faz com que clínicas psiquiátricas ficam cheias e de psicólogos também, dessas terapias que tem por aí.
sabe? É a pessoa com ela mesma. É a pessoa que não sabe gerir bem os seus problemas. É a pessoa que ficou com o pensamento ligado lá no passado, num trauma que ela cultivou. O espírito obsessor, quando vem nos atingir, ele cristalizou o sentimento dele no ódio. Então a mente dele é só vingança. Eu odeio aquele cara porque ele me fez isso e aquilo. Eu vou matá-lo do jeito que ele fez comigo. Então ele cristaliza na sua mente aquilo. Quando você começa a conversar com ele, ele vai quebrando aos poucos esse ódio e vai entendendo. E quando ele entende, ele acaba. Ele corta essa ligação com o seu passado. E, infelizmente, eu não sei também, umas coisas a gente precisa estudar mais mesmo. Toda vez que fala alguém inconsciente, eu me pergunto, mas peraí, se é inconsciente, como é que você sabe que está no inconsciente? Não sei, assim, precisava estudar mais Freud, né? Até ele mesmo. Por quê? Peraí, o subconsciente, o consciente, lá. Ah, isso está lá no inconsciente. Peraí, como é que você sabe que está no inconsciente? Que inconsciente é esse? Não é? Ah, mas é porque é a psiquiatria, não sei o quê, tem os departamentos lá, eles constroem aquela pirâmide lá. Tá legal. Mas todos os processos de obsessão têm uma ou várias causas. Todos. E a pessoa não precisa ser médico para ser obsediada, não. Qualquer um pode ser obsediado. Qualquer um. E os recursos estão na casa espírita. Ah, mas pode estar? Pode. Porque se você conseguir realmente aplicar o amor à prática da sua vida, você vai curar a sua obsessão. E Allan Kardec fala que a oração é o melhor medicamento para a obsessão, curar a obsessão. Aí a gente alia o trabalho no bem, a oração, a terapia desobsessiva, a fluidoterapia, e a pessoa se recupera. Só que a maioria delas voltam a ter aquela vida que tinha. Aí a gente lembra da história de Jesus, que curou o cara que desceu lá da Claraboia, que curou a mulher que estava com problema, que curou e que ficou triste porque fez as curas. E Pedro foi questionado e ele falou, olha, essas pessoas que saíram daqui, chegaram aqui doentes, saíram daqui bem, vão voltar a fazer tudo o que fazia novamente. Então a pessoa acha que indo numa casa espírita e tirando os espíritos dele lá, ele vai ficar bom eternamente. Se esquece de que nós somos responsáveis pelas nossas doenças, pelas nossas obsessões. E o obsessor nos cobra isso. Você acha que ele é algum santinho, que ele está parecendo que é hoje? Então vocês ficam dando guarida para ele, fazendo o tratamento dele e nós. E a gente? Então eu rebato na hora, eu falo, não, meu irmão, eu estou aqui por você, não é por ele, eu sei disso. Então a minha piedade é com relação a você, porque você está num processo de escravidão muito grande, você é escravo de si mesmo, e você tentando cobrar dessa pessoa, você vai aumentar esse processo, não vai resolver o seu problema. E aí a gente entra com aquela história toda da evangelização, na tentativa dele mudar o padrão vibratório. E muitas vezes dá certo. Às vezes demora mais tempo. Mas tem espíritos que, com uma vez só, ele já entende e já não volta mais. Né? Vai cuidar da vida dele. Vera, você está aqui dando os parabéns e falando que você domina muito esse tema de obsessão. Você está de parabéns. Nossa amiga Vera trouxe aí de Rio Obrigado. Verde. Edilânia também, Carrijo, aqui, ó, mandando um compadre para você. Obrigado.
fala, nessa última interferência sua, eu remeti a questão, você falou de Jesus, né? Como as coisas acontecem, né? A Kardec, lá na Revista Espírita, já falava do magnetismo, né? Como nós utilizamos ele, essa questão de ondas mentais, como isso tem força, né? Para poder, como você falou, por exemplo, a gente obsidiar outro encarnado ou um espírito. Olha que interessante. Como você bem frisou, às vezes as pessoas acham que esse processo é só de lá para cá, né? Não, eu estou cheio de espírito aqui, não, acontece no inverso. Então, olha o poder, né, mental que nós temos, né, para poder ajustar as coisas e entender que é uma questão de compreensão, exercício, de que nós podemos usar melhor esse mecanismo, né, cerebreiro aqui, juntamente com o elemento vital que nos envolve aqui, né, nosso espírito. Então, é fantástico como essa ciência espírita explica esses fenômenos de uma forma tão técnica, assim, possível de compreensão, que não tem como não gostar, não apaixonar. É um dos motivos que eu caí dentro, assim, né? Pulei dentro da piscina. Falei, eu que não conhecia nada disso, e de repente mergulho nesse negócio. Mas, enfim. A tecnologia científica, né, nessa área, ela tem avançado muito, né? Nós tivemos uma certa palestrante, me fugiu o nome dela agora, ela levou um aparelho lá na casa de Madalena, que, que mede o seu nível de concentração. Olha que maravilha. É uma bolinha que fica ali, um aparelho comprido assim, e você concentra nela subindo, e ela sobe. Então, dependendo da sua concentração, ela vai até no máximo. Ou ela fica bem, ou nem sai do lugar. Então, ela fez teste com várias pessoas, né? Olha a fotografia Kirlian. A fotografia Kirlian é do início do século XX, cara. Então, a fotografia Kirlian indica o estado mental das pessoas. A pessoa que está com tristeza, a aura dela é de um jeito. Se ela está alegre, é de outro. O médium que está ali estendendo a mão no passe, nossa, a profusão de energias dele é intensa. É aquele que está desequilibrado, é totalmente diferente. Quando você vai lá no livro Mãos de Luz, olha que maravilha que é aquilo ali, né? Quando você pega o Ian Stevenson, que estudou quase 3.000 casos de reencarnação, é a ciência trazendo aqui para todo mundo as verdades que o Espiritismo vem trazendo há 160 e poucos anos, né? Então, e esse processo ele está ficando mais acelerado mesmo, em função dessa tecnologia, né, da sensibilidade dos aparelhos. Eu falo muito de máquinas, né? Apesar dos aparelhos serem frios, eles nos dão assim uma guarida muito boa. E você que é pesquisador também sabe disso, né? Ajuda muito nas pesquisas. E estão conseguindo, eles estão conseguindo medir muita coisa que há 20, 30 anos atrás não conseguiam, né? Do ponto de vista espiritual. Aquele japonês, né? Que fez aquele experimento com a água, olha que fantástico. A água submetida a um tipo de vibração, o jeito que ela ficava. Quando que há 50 anos atrás, se falasse isso para alguém, a pessoa ia acreditar. Agora, é a ciência que está aí, te trazendo, né, os meios para você poder, se é que você tinha dúvida, né, para você poder entender. E eu quero adicionar mais, viu, Pojocão? Porque dentro disso que a gente está falando, nós temos... tem um pesquisador americano que ele estava fazendo um trabalho na Ásia
de experiência de vidas passadas. Está cercando. Ou seja, o processo reencarnatório para a ciência está ficando muito evidente através desses estudos e técnicas, né, da academia que o pessoal vem fazendo. E o interessante, isso aconteceu no Brasil também, em vários lugares, mas eu vou citar o que eu tive, desse estudo que eu tive acesso, né? Esse pesquisador americano, não lembro a universidade dele e tal, foi para a Ásia, especificamente para a Índia. Lá na Índia, ele está mapeando esse tipo de caso, de pessoas e indivíduos que, nesse momento, nessa encarnação, lembra da encarnação passada. Quem eram seus pais, onde moravam, como morreu e tal, essa coisa toda. Então, ele está indo lá catalogar. Então, ele pesquisa, ele vai, e aí, em alguns casos, ele pega o indivíduo, onde é que era? Ah, em tal lugar. Ele vai até o outro ambiente, chegando lá, ele fala, você é meu pai, chama fulano, ciclano, beltrano, um indivíduo que nunca esteve lá. Isso aí. Isso Em aí. outro momento, nós temos aquelas pesquisas científicas do poder da prece. Pegou-se um grupo, né, de enfermos físicos e o outro, dois grupos. Um grupo recebia oração, o outro recebia oração. O estado de melhora de quem recebia essa energia, esse magnetismo, mesmo à distância. Mesmo à distância. Aquelas experiências de quase morte, onde o indivíduo em coma, depois de um período, ao retornar, ele consegue relatar tudo. Tudo que aconteceu ali nos bastidores do hospital, aquela angústia da família, e lá na casa também. Imagina? Ué, mas o espírito foi até lá. Não sei, só sei que ele lembra o que aconteceu lá na casa dele. Eu falei disso lá no começo, era justamente esse o ponto. Nós estamos, porque a gente está subindo molécula, a gente está evoluindo no conhecimento da matéria, nós estamos criando, como você falou da tecnologia, nós estamos criando mecanismos de auxílio à descoberta de novos elementos que nós ainda não conhecemos, mas que a gente vai conhecer para utilizá-los em outros momentos. Não tem jeito. Assim, a coisa está acontecendo, assim, está chegando. Daqui a pouco, os processos obsessivos também já está entrando como experiência. Você citou da mediunidade física, né, de transformação física, ela também já foi estudada num período aí bastante, né? E aí várias manifestações que foram filmadas, aquela coisa do próprio Chico, né? Tem uma foto, né, onde mostra ali o ectoplasma dele, enfim. Eu acho que é uma questão de tempo. A minha grande preocupação e indagação é, à medida que nós vamos solidificando essas leis naturais, porque a gente não está falando aqui de uma ciência espírita, nós estamos falando de uma lei universal. A ciência espírita é que nos trouxe informação para compreendermos. É diferente. Isso já é natural. Mas não vai ter para onde correr mais, né? Eu acho que, questão de tempo, isso vai acontecer. O questionamento é o seguinte: faremos bom uso para... E aí eu estou lembrando de Capela, né? Para a gente não ser um planeta como Capela, por exemplo. O que você acha? Repete a pergunta, por favor. O cerco está fechando, né? A minha grande preocupação é, bom, nós estamos conhecendo e tal, à medida que nós vamos desenvolvendo a compreensão, identificando, descobrindo e trazendo novos elementos que nós não conhecíamos, e aí através desse conhecimento a gente pode criar, desenvolver novas tecnologias, novas condições para a nossa espécie. E aí, a gente vai moralizar isso ou vai fazer igual a Capela, destruir o nosso planeta em função do mau uso desses recursos? Assim, parece que existe uma incompatibilidade entre o desenvolvimento científico e o desenvolvimento espiritual. Porque até hoje a ciência deu um enfoque maior para o bem-estar da matéria e não para o bem-estar espiritual. Parte da população vai utilizar esses conhecimentos para o seu lado espiritual. E parte não vai. Então, esses que não forem, aí não volta mais aqui. Aí eles vão ser degradados mesmo, sabe? Vai usar da ciência para conquistas pessoais, para violência e coisas assim. Não vai ter vez para permanecer aqui no planeta,
Porque é certo que a civilização terrena ela vai se evoluir. Então, aqueles que não acompanharem essa evolução, eu estou falando de evolução espiritual, não vai poder ficar aqui mais. Não vai. Porque vai ser incompatível a vibração dessas pessoas com a vibração que vai reinar aqui entre nós, né? Ou entre aqueles que ficarem aqui, né? Ou voltarem para cá. E é uma pena, porque a ciência existe para o nosso bem-estar. Infelizmente, até hoje, ela é muito seletiva. Ela alcança uma camada muito pequena da sociedade. Eu nunca ouvi falar agora, há pouco tempo atrás, de uma cirurgia de 300 mil reais, 500 mil reais. Eu nunca vi isso. Isso é incompatível com o meu conhecimento, sabe? Incompatível. Será que esses aparelhos são tão caros? Tão caros? Então, quem é que vai usar um aparelho desse? É quem tem dinheiro. Então, ou seja, uma população muito pequena, né, da nossa sociedade. Então, isso aí precisa se aproximar mais do ser humano. E tudo isso é em função do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Né? Olha o que estão fazendo aí com essa história de vacinas, por essa pandemia. São umas coisas ininteligíveis. Sabe? Todo mundo querendo tirar proveito. Peraí, gente, é a vida humana. A vida humana não tem preço. Não tem preço. Então, por que tudo não contribui, não conspira para que a vida humana seja preservada? Quando a gente pensa no poderio bélico das grandes nações, o que eles gastam por ano só em armamento e pessoal envolvido com isso aí, que daria para acabar com a fome do planeta. A gente não consegue entender, sabe? Não consegue. E às vezes é até bom se pensar muito nisso, porque o nosso padrão de vibração pode cair, né? Porque é muita ganância, é muita ganância, é muita ambição, muita ambição. Então, por que a Inclusive, gente não mestre, tem essas ambições do ponto de vista espiritual, né? Gente, eu quero desenvolver o amor, vou desenvolver o amor, custa o que custar, vou desenvolver o amor. vou Não, investir. isso. E aí, eu, mortal aqui na carne, não concordo quando espíritos coloquem datas para mudanças, sabe? Em função de tudo isso, não se muda o pensamento e comportamento de uma humanidade inteira em 40 anos, em 50 anos. Essa história do planeta de regeneração, Kardec já falava que vem de 300 anos. Eu falo que vem de Jesus Cristo. Então, tem 2000 anos que nós estamos preparando para esse planeta de regeneração e até hoje não aconteceu quase nada, sabe? Mudou só de nome de época, né? O pão e o circo continua. Aí, os fariseus de outrora estão aqui, né? O pessoal da Inquisição está nas casas espíritas. Enfim, vamos com A calma, né? a corrupção romana nos congressos, nos senados espalhados pelo mundo afora, Isso nas aí, repúblicas. é isso aí. Inclusive, isso é um tema, pô, Juca. Pode falar. Não, não, inclusive, isso é um tema que eu estou bolando aqui, pensando, né, nesses tópicos de live e tal, a gente falar sobre isso, sobre uma questão social. De acordo com o que nós temos hoje posto, que são essas realidades que você já bem citou aí, e existem várias outras que nós Sim? vamos explorar, de acordo com o evangelho deixado pela Boa Nova, qual é a expectativa, assim, né, para os próximos milênios para a nossa espécie, né? Eu acho que vai dar um bate-papo bem legal, Ah, porque é, a vai gente, mesmo. infelizmente, a gente já passou um pouquinho do tempo aqui,
E como eu sempre Ok. gosto de falar, vão passar rápido. Eu vou confessar aqui que sempre que tenho a oportunidade de estar presente, né, com o Cojucan, eu começo a falar demais, perguntar demais, e a minha nega fica até nervosa. Vamos, vamos, que já passou de hora, enfim. Eu gosto muito de absorver aí, ouvir, né, o ponto de vista. Assim a gente cresce junto, aprende É também. muito bom mesmo. Foi um bate-papo muito bom, viu, Cojucan? Eu queria te agradecer mais uma vez de coração. Eu que agradeço. Falar que foi bacana, vai ficar gravado para quem tiver acesso. Como diz a Kênia ontem, né, na live que nós fizemos ontem, se isso chegar a um indivíduo e puder fazer a diferença na forma dele pensar e expandir a consciência para algumas coisas, nós já fizemos um bem, né, um amor assim, grandioso. Né? Se atingir mais gente, que assim seja. Mas eu queria agradecer. Geralmente eu abro falando do projeto, eu esqueci, vou falar agora rapidamente. Esse a Associação Espírita Deus Cristo e Caridade, né, toca um projeto social que é a Comunidade Terapêutica Esperança, e lá são acolhidos dependentes, e aí o pessoal acolhido, é tratado, essa coisa toda. Então a gente convida o pessoal que está vendo, ouvindo, que depois vai ver. Caso quiser ajudar de alguma forma, conhecer mais o projeto, é só vir no direct aí que a gente vai ter, né, um prazer de mostrar e falar mais para Ok. poder como ajudar como for possível, tá? Eu Tá deixo o bom. Cojucan, a final para os nossos ouvintes aí. Eu quero, para encerrar, só dizer o seguinte: a Organização Mundial de Saúde, ela registra que o médico psiquiatra precisa fazer a diferenciação entre obsessão e patologia mental. E eles não fazem. Eles tratam o processo de obsessão com medicamentos. E às vezes as pessoas pensam que eu sou contra a psiquiatria. Não, eu sou pesquisador, eu sou contra os psiquiatras, inclusive os espíritas, que não fazem essa distinção, ok? E recomendo àqueles que estiverem em tratamento psiquiátrico, façam um tratamento também numa casa espírita. Sim. Aí sim o remédio vai ter valor, porque se for obsessão, e com a retirada dos espíritos, a pessoa vai sair. Então, mestre, é difícil finalizar com você uma live, porque é o seguinte, você dando essa deixa no final, eu não só concordo contigo, mas a gente vivencia isso aqui porque minha esposa ela está cursando psicologia, né? E ela se encontrou, gosta bastante e tal, então muitos conteúdos chegam e ela vai trazendo para mim. Naturalmente, a gente convivendo aqui vai Sim. conversando. E eu Você está sempre. fazendo um curso paralelo com o dela, Exato, através exato. dela. Exatamente. E às vezes eu trago indagação que até então desperta nela, inclusive e tal. E uma das coisas que eu sempre falo com ela, a gente sempre discute aqui, porque funciona assim. Ela se encontra, então ela pesquisa, né? Está estudando agora sobre. Como é que é o nome? Psicose? Não, psicose não. Esqueci. E aí a gente Ah, vem trazendo. Eu sempre trago ela para esse livro do pensamento da razão. E uma das coisas que a gente sempre fala é isso que você falou. Porque ela vem estudando e depois traz, a gente vai balancear. Para um psicólogo, é sempre dificílimo você diagnosticar onde é que tá a linha tênue que vai separar de um processo espiritual para um processo orgânico, mental, físico, que realmente necessita de cuidado. Porque o que ela traz para mim, e aí às vezes ela conversa com os professores, e até eles ficam meio sem condição de transcender aquilo que está posto, como ciência e tal. Porque o que acontece é que a ciência, no caso, aí eu vou falar da psicologia, que é o que nós temos aqui. No caso da psicologia, a ciência ela trouxe tanto mecanismos, tantas teses para você trabalhar, investigar essa coisa toda, que de fato, se o indivíduo é, se ele não for crítico e se ele não conhecer um pouco a ciência espiritualista,
ele vai ficar um pouco limitado e, às vezes, não conseguir identificar um processo obsessivo ou um processo de, digamos assim, talvez não tão obsessivo. Às vezes, você perde um ente querido e ele encosta, como aconteceu com o Divaldo, né? Sim, Encosta em sim, sim. você e você começa a manifestar, enfim. E aí, Isso. se você tratar isso... E outra coisa que você falou importante é a questão a Associação Médica Espírita faz um trabalho muito bom, mas tem muitos médicos que são espíritas que desconsideram isso, que É. não aceitaram tanto a ciência mundana, que tange, aí eu não estou desconsiderando, desmerecendo ela de forma alguma. Emmanuel, lá Aham, no Consolador, vai falar que, né, o traditivo, que aham. não abrir, né, ciência, religião são convergentes e tal, uma precisa da outra. Não à toa, dentro dos tratamentos espíritas que nós fazemos na casa espírita, sempre há uma recomendação de procurar o homem branco primeiro. Olha, vá ao médico, investigue, Sim, faça os exames e tal e tal. A gente vai fazer paralelo aqui o nosso trabalho e tal, mas isso não exime você da responsabilidade mundana. Se eu estou sentindo isso. alguma coisa do mundo, eu vou procurar um médico, eu vou consultar, vou fazer os exames para ter o diagnóstico, Sim, sabe? sim. Isso que você falou é tão assim, mexe tanto porque aí aqui agora a gente estudando isso meio que paralelo, é hipnoterapia que ela está fazendo agora, juntamente com outras questões aí. E É, aí, olha, aprende. Ela está fazendo um curso, aproveitando as férias sobre hipnose, né? Olha, ó, testa comigo. Se você conseguir me hipnotizar, aí eu acho que qualquer um vai funcionar depois, né? Um pouco, sendo é. cético um pouco algumas coisas e outras, né? Nem tanto, enfim. Mas não, Sim, pode deixar. Se finalizar aqui, nós vamos fazer a primeira sim. sessão. Ô, Sidney, a Fernanda não vai ter problema de distinguir, viu? Né? Tá bom, gente. Só bater o olho, né? Gente, uma Às boa vezes, noite. às vezes nem bater o olho, viu, Portugal? Não precisa, né? Antes de Não, chegar, né? eu acho que quando o paciente sair da casa dele, ela já vai. Opa! A Ô, Vera tá Sidney, mandando um abraço aqui. tá, Vera, bom te ver obrigado. também. A nossa amiga Vera tá falando aqui para mim, né? Ô, Cine, é bom te ver e tal. Eu quero desejar também para ela o mesmo. É bom ela estar aqui com a gente, ter ouvido a gente um pouco, né? Prometo, Isso aí. próximo aí, tentar vê-la também. É sempre difícil, né? Aquela coisa toda. Mas assim que possível a gente vai tentar ver os amigos aí. E aí, enfim, poxa, se você falar mais alguma coisa, eu vou lembrar de mais coisa também aqui. Obrigado. Obrigado pela chance da gente ter esse bate-papo aqui. Foi muito bom, muito gostoso, né? Tá, essa convivência também. O seu conhecimento também ajuda muito, né? Na disposição dos temas abordados e que todos continuem firmes nesse caminho redentor, que é o caminho da luz. Não, não tem outro jeito, sabe? A bússola que nós temos na mão chama-se Evangelho. Chama-se verdades que Jesus nos deixou. Essa é a bússola. Ela vai nos levar até ele, que é o porto seguro. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E é a civilização inteira, não é só nós, espíritas, cristãos, não. Às vezes, só está faltando a gente bater no peito e falar que nós seremos salvos, nós. Né? É a população da Terra, do planeta Terra. Mais uma vez, obrigado. Todos tenham uma boa noite e um resto de semana também fantástico. Mestre, obrigado. O Henrique, aí do Orives Barçanufo, eu fiz uma live com ele também, e ele falou exatamente o mesmo que você falou. Ele só trocou a palavra evangelho por Jesus. Não tem E, como. é, É o nosso, é isso. é o nosso, é o nosso mestre, modelo e guia, de fato. Mestre, muito obrigado a todo o pessoal que ficou aqui até o final, e vamos ver depois, nossa gratidão, né? E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Tchau. Tchau.